Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 3 de janeiro de 2023, 20 horas e 30 minutos. Eu estou aqui para dar continuidade a esse tema que eu gravei antes de ontem. Eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a divulgar e compartilhar. Em um dia deu quase 500 visualizações. Está quase próximo de 500 visualizações. Então, meu muito obrigado por vocês terem me atendido, divulgado e compartilhado este vídeo. Até porque é um assunto, né, muito palpitante, porque ainda existem muitas dúvidas das pessoas a respeito do dízimo, né? Eu quero, antes de gravar, dizer o seguinte. Eu recebi no meu zap 3 áudios de um pastor que eu conheço. Encontrei ele há poucos dias, nem sabia que ele era pastor. Eu, quando o conhecia, não era. E então ele respondeu, depois de ter ouvido, né, a mensagem, dizendo que eu sou uma pessoa assim intransigente quanto a este assunto do dízimo. O fato de eu ter mostrado na palavra que o dízimo ele é bíblico, mas que foi para aqueles tempos, para aquela época, e direcionado às tribos de Israel, aos filhos de Jacó, e que o apóstolo Paulo, da graça de Deus, ele filtrou todas essas coisas. Ele não trouxe para a nova aliança, ele não trouxe para a graça de Deus. E mostrando ali que, na verdade, há um interesse, há uma inconveniência, é uma conveniência muito grande por parte dos líderes religiosos. E aí, então eles ficam mordidos quando a gente toca nesse assunto. Eles procuram tentar justificar, mas não conseguem. Eu, incoerente, ele me gravou um outro áudio hoje dizendo que eu tenho que parar de questionar Deus, que ele, quando era de uma determinada denominação, ele não era dizimista. E então, ele questionava muito a Deus, quando ele não era dizimista. Até que uma determinada irmã mostrou para ele a importância do dízimo. E então ele se conscientizou disso, segundo ele, passou a dizimar. E então, ele hoje é pastor, tem uma igreja, ou não sei outras, mas ele disse para mim uma. E disse que o dia que eu parar de questionar Deus, eu vou entender que o dízimo é bíblico e que dizimar é um mandamento bíblico. E quem ama a obra de Deus precisa dizimar, tem que dizimar. Como vai fazer a obra de Deus sem dízimo e sem oferta? São essas perguntas que eles fazem. Ele não entendeu, como muitos que não querem, por conveniência, entender a palavra. Não sou eu, é a palavra. E eles não têm fundamentação bíblica para questionar. Aí pegam um texto fora de contexto, tentam fazer uma doutrina, um ensinamento para justificar essas suas conveniências e seus interesses. Eu sei que ele vai assistir esse vídeo e eu não estou nem aí. Eu estou comprometido com a sã doutrina. Eu estou comprometido com a palavra da verdade. Este alimento aqui é sólido. É para os espirituais, não para os carnais. Os carnais, eles vivem de leitinho. Paulo chama eles de menino. Eles não cresceram. Eles precisam crescer na graça e no conhecimento. Eles precisam crescer no entendimento. Ter mente aberta. Ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo, que eles não são. E eu falo sem medo de errar. Eles até dizem que são, mas não são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo.
Porque os que são filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, não tem o homem como cabeça. Não usurpa de títulos dizendo que é dom que Deus deu. Não se autoproclama autoridade espiritual. Não divide ou não tenta dividir a glória de Deus com ele, porque Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. Então, esta é a palavra, é a sã doutrina revelada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Eles continuam nas sinagogas seguindo Cristo Nazareno, fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez, pegando os livros históricos que eles chamam de evangelho para tentar justificar essas suas atitudes, esses seus interesses, essas suas conveniências, que já nos dias do Cristo Nazareno chamavam essas pessoas de hipócritas, de demagogos e de fariseus. Era assim que Cristo Nazareno chamava. Mas vamos lá. Por que Malaquias disse que Israel roubava ao Senhor nos dízimos? Os pregadores que arrogantemente condenam os não dizimistas, chamando-os de ladrões, assim fazem porque nunca pararam para estudar este assunto segundo Paulo, o apóstolo dos gentios. Esses pregadores, esses líderes religiosos estão baseados no Velho Testamento. E o chavão deles é Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10. Eles não tentam ler Malaquias, o início. Eles não leem o início. O início de Malaquias não interessa a eles. O que interessa a eles é a partir do versículo 10. Quando diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É daí que eles começam. Mas por que eles não começam lá do versículo 6, quando diz: eu, o Senhor, não mudo? Por isso, vós, ó filhos de Jacó, abençoados do sistema religioso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí ele começa dizendo que ele é o Senhor e ele não muda. O dízimo é bíblico, sim. Foi para as 12 tribos, sendo que 11 tinham que pagar dízimo, a tribo de Levi, porque foi a única tribo que não recebeu porção de terra. Todas as outras receberam porção de terra. Eles foram abençoados. E como a tribo de Levi foi separada para cuidar da parte espiritual do povo de Israel, do povo de Deus, as demais tribos tinham que pagar dízimo, que eram uma vez por ano e eram mantimentos. A tribo de Levi. Então o chavão é o capítulo 3, a partir do versículo 10. Será que esses cobradores de dízimos já pararam para refletir sobre a circunstância em que o dízimo foi implantado no Velho Testamento? Será que eles pararam para pensar em qual circunstância ele foi implantado no Velho Testamento? Por que Malaquias disse que Israel roubava ao Senhor nos dízimos? Por que Malaquias disse isso? Veja bem, Israel sofria como escravo dos egípcios, onde trabalhava em serviços pesados. Vocês conhecem bem essa história da escravidão do povo de Deus lá no Egito. Até que Deus levanta Moisés e Moisés os tira de lá. E desde a saída do Egito, eles peregrinaram pelo deserto. E os milagres Deus ia fazendo acontecer, até que eles alcançassem a terra de Canaã, a terra prometida, assim como foi prometida a eles. E lá chegando, as 11 tribos receberam herança, porção de terra, terras frutíferas, terras abençoadas. Apenas a tribo de Levi não recebeu.
Deus, com sua bondade, os tirou de lá, do jugo de Faraó, e deu a eles uma terra que mana leite e mel. Será que esses homens, eles entendem em qual circunstância o dízimo foi implantado no Velho Testamento? O porquê que Deus fez isso? Leia a história do povo de Israel. Leia a história para que você possa entender, para que você possa compreender. Cada família em Israel foi enriquecida por Deus com uma espaçosa propriedade agrícola. Então Deus exigiu o dízimo, coisa mínima para quem ganhou uma propriedade. Coisa mínima para quem ganhou porções de terras, terras frutíferas, terras abençoadas. Deus pediu o mínimo para que a outra tribo, que nada havia recebido, que tinha uma responsabilidade com Deus, para com todo o povo, pudessem ser abençoadas pelas outras 11 tribos. Então esse dízimo exigido por Deus era para sustentar os levitas, que cuidava dos serviços sagrados, beneficiando os próprios israelitas. Eram beneficiados com esse trabalho, com esse cuidado que os levitas tinham para com os demais. Hoje esses líderes religiosos cobram dízimo até dos assalariados. Eles não querem saber se a pessoa que ganha o LOAS, que é um salário mínimo por mês, que não tem direito a 13º, ou mesmo aquele que ganha um salário mínimo por mês e que tem direito a 13º, eles não querem saber. Até desses eles cobram 10%. Seja a quantia que for, tem que dizimar. Muitos ganham tão pouco que quase não sobra para saldar os seus compromissos. Às vezes, até tendo de pegar dinheiro emprestado para finalizar o mês. A maioria deles estão no empréstimo consignado, seus líderes religiosos, seus gananciosos. Isaías chama vocês de cães gulosos, capítulo 55. Vocês não têm misericórdia das pessoas, vocês não têm amor para com as pessoas. Por isso que vocês fazem isso, por isso que vocês agem assim. E dizem que é para a obra de Deus, que é para pagar o ar-condicionado, pagar o ventilador, pagar a aguinha gelada que eles bebem, pagar o uso do banheiro. Porque é isso que eu escuto de alguns deles, para tentar justificar as coletas nas reuniões e a arrecadação dos 10% de cada um dos seus membros. Teve um que disse para mim assim, pessoalmente: como é que eu vou comprar os remédios para as pessoas? Como é que eu vou comprar uma cadeira de roda quando alguém estiver precisando? Como é que eu vou pagar o conforto que eu dou a eles nas reuniões para tentar justificar essa arrecadação? Aonde está o amor ao próximo? Aonde está a generosidade, a compaixão dessas pessoas para com os necessitados? Abraão, quando dizimou, ele trazia uma fortuna incalculável que Deus lhe deu através dos despojos dos seus inimigos. Foi disso que Abraão dizimou. Ele trouxe uma fortuna incalculável. Eram os despojos dos seus inimigos. Foi disso que ele dizimou. Foi disso que ele levou para Melquisedeque. E eles ficam aí explorando as pessoas assalariadas, que ganham um mísero salário mínimo, que não dá para nada. E muitas dessas pessoas
ou grande maioria, compram remédios, gastam dinheiro com remédios. E remédios são caros, somente quem compra é quem sabe. Eu mesmo tomo um remédio que custa R$ 400 por mês. Só um dos 7 que eu tomo. Dos 4 que eu tomo, sendo que eu tomo 7 por dia. Eu gasto quase 500, R$ 600 com os meus remédios e mais o mesmo tanto com os remédios da minha esposa. E assim muitos que estão dentro desses lugares. Será que Malaquias, se vivesse hoje, ele chamaria de ladrão o operário cujo salário não atende às suas necessidades básicas e à necessidade da sua família? Será que ele hoje chamaria? Por que que ele chamou eles de ladrões, se não dizimasse? Porque Malaquias disse para eles que eles roubavam o Senhor nos dízimos, porque todos eles eram abençoados. Eles não viviam de mísero salário de quem quer que seja. Eles tinham terra que manava leite e mel, terra produtiva, terra frutífera. Para vocês, teólogos, mestres, que têm anéis no dedo, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Presta atenção nisso que eu estou falando, nisso que eu estou dizendo. Eles tinham que dizimar, ou seja, dar a 10ª parte de uma terra abençoada, próspera, frutífera. E ainda lhes sobrava 90%. Olha o que diz os versículos que vocês têm como chaves para justificar essa tomada desse dízimo das pessoas. Lá diz que Deus derramaria sobre aqueles que dizimassem o quê? Bênção dos céus. Que bênção dos céus era essa? Água, chuva, para as suas lavouras, para as suas terras, para que elas pudessem produzir cada vez mais. Essa era a bênção de Deus para eles. Olha, vocês vão produzir muito mais. Vocês serão muito mais abençoados do que já são. É isso que eu vou fazer, se vocês obedecerem. E aqueles que não fizerem, eu vou enviar o gafanhoto, o locusta, em 4 fases, o destruidor, migrador, devorador, sobre as suas terras, para que destrua, por não dizimar, por não abençoar a única tribo que não recebeu porção de terra. Então eu pergunto, será que Malaquias chamaria de ladrão o boia fria, cuja mesa falta-lhe muitas vezes o pão e o leite para sustentar os seus filhos? Será que Malaquias chamaria eles de ladrões? Ou de ladrão, se fosse um individualmente, mas vários ladrões? Por que que chamou os filhos de Israel? Porque eles tinham terras frutíferas, abundância, eram prósperos, a terra manava leite e mel. Então aqueles que usurpassem os 10% estavam roubando sim a Deus nos dízimos e nas ofertas. Muitos desalmados pastores estão condenando estas pessoas porque simplesmente estão dizendo que quem não entregar o dízimo estão roubando a Deus. E os ladrões não entram no céu. Sabe por quê? Paulo não fez isso porque sabia que os eleitos estariam em todas as nações do mundo. Paulo filtrou essas leis e não trouxe para a velha aliança.
porque ele sabia que os eleitos estariam em toda a parte do mundo. Naqueles dias, os eleitos, os filhos, ou o povo, era somente os filhos de Jacó, somente as tribos de Israel. Porque Deus não fez com todas as nações o que fizera com Israel, dando-lhe uma terra que mana leite e mel, para que pudesse então assim exigir o dízimo. Porque Deus primeiro deu, Deus primeiro abençoou. Na mensagem de antes de ontem, Deus deu a Adão tudo que Adão precisava, semente, as aves, animais, nada lhes faltava para que ele pudesse sobreviver. Deus lhe deu toda a condição de sobreviver. Por isso, Paulo não recebeu essa revelação para estabelecer o dízimo para o povo, para os filhos de Deus, para a graça de Deus. Paulo não estabeleceu isso. Paulo não fala nisso. Por isso que eles odeiam o evangelho da graça de Deus. Porque a graça de Deus é liberdade no espírito. E Paulo diz que aqueles que ainda vivem debaixo da lei, dos preceitos dos homens, dos rudimentos, nas práticas de cerimônia, da graça caíste. Eles não suportam o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho que eles pregam, que eles ensinam, escraviza. Atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e colocam eles, os líderes, em posição superior aos demais. Por isso que eles têm títulos, uns apóstolos, outros pastores, outros evangelistas, outros bispos, daqui a pouco semideus, são reverenciados, idolatrados. A idolatria está dentro desses lugares. E a idolatria sempre foi e será abominação diante de Deus. Há um só Deus, o único Senhor soberano que reina sobre tudo e todos, Pai de todos. É somente Ele. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. É Ele quem nos dirige, quem nos guia. Esses líderes que ensinam sobre o dízimo e diz que quem não dizima estão roubando a Deus, não toma nenhuma posição contra os não dizimistas. Olha como é que eles são hipócritas e demagogos. Se a pessoa não dizima, elas são o quê? Se a pessoa não dizima, ladrão. E por que eles permitem que os ladrões ainda ficam lá dentro dessas sinagogas? Eram para eles expulsar os ladrões de lá. Eram para excluir os ladrões de lá. Porque eles mesmos dizem que o ladrão não entrará no reino de Deus. Mas eles chamam de ladrão, são contra eles porque não dizimam, mas aí permite que eles ainda continuem participando dentro das reuniões desses lugares. Porque quanto mais número de pessoas, melhor. É chamarisco para que outros possam vir. São tão incoerentes que não excluem pessoas que não dão o dízimo. Às vezes, por coisas mais banais, eles até excluem aquele que fuma, aquele que bebe e outros mais. E quem rouba a Deus, eles não excluem. Na verdade, eles não creem nem mesmo nos seus próprios ensinamentos. Eles não creem, não acreditam, são hipócritas. É disso que Cristo chamou nos seus dias, e se ele estivesse aqui hoje, ele os chamaria hipócritas, demagogos, sepulcros caiados, fariseus. Então eles estão chamando de ladrões muitos que não têm nem sequer um palmo de terra. As 11 tribos ganharam porções de terra. Deus os deu a terra que mana leite e mel. E hoje eles estão chamando de ladrões pessoas que não têm nenhuma casa para morar. O que Deus fez? Deus abençoou primeiro. Deus abençoou eles primeiro. Vou tirar vocês lá do Egito. Enviou Moisés.
Durante a peregrinação, nada lhe faltaram. Deus os deu comida, água para beber, uma coluna de fogo para guiá-los à noite, uma nuvem de dia. As suas roupas permaneceram o tempo que peregrinaram, as suas sandálias da mesma forma, até que alcançaram a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus os deu para depois pedir 10% de todos os frutos da terra, para que a única tribo que não recebeu porção de terra fosse abençoada. Então, o contrário deles hoje, porque eles pregam, Deus diz que você tem que dar para que seja abençoado. É isso que eles fazem. Completamente o contrário de que Deus fez com as tribos de Israel. Eles dizem, se você der, Deus te abençoará. Então, assim, muitos estão dizimando com medo das maldições que eles lançam sobre as pessoas. E as pessoas dizimam também tentando alcançar uma bênção. Tentando os méritos para alcançar bênção. Eu ouvi isso ontem conversando com uma pessoa. Ele insistindo comigo. Eu continuo crendo que quem dizima, Deus abençoa. Tentando me convencer. Eu falei, isso aí é uma barganha para com Deus. O pai não barganha com o seu filho. O sol é para todos. Eu disse para ele, eu conheço muitos que não são religiosos, que são muito mais abençoados do que muitos que estão lá dentro das sinagogas. E aí, o que você diz? Não são dizimistas. A bênção não está porque você dá ou porque você deixa de dar. Você já é um abençoado. A bênção está porque existem e permanecem ainda 3 dons. O dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor. E essas pessoas, elas são abençoadas porque elas têm fé. Elas confiam em Deus. E Deus faz com que elas tomem posse de tudo quanto Ele já fez. Eu mesmo já ouvi muitos dizerem, eu tenho sido abençoado porque eu sou dizimista. Esse é o slogan. Dá que será abençoado. Eu sou dizimista porque Deus me abençoa. Quer dizer, se ele não for abençoado, ele então não será dizimista. Então esta é a palavra de hoje. É uma continuação, uma sequência da de antes de ontem. Porque Malaquias disse que Israel roubava ao Senhor nos dízimos. Por quê? Lembre-se que cada um deles receberam uma porção de terra. A terra era boa, manava leite e mel. Eram prósperos, eram abençoados. Foram desses que Deus exigiu que dessem. Enquanto que esses que estão aí, se dizendo autoridade, líderes espirituais, em nome de uma tal obra de Deus, eles tiram de quem quer que seja, todos têm que dizimar. Mesmo os boia-frias, aqueles que ganham um salário mínimo, eles têm que dizimar. Essa é a mensagem deles. Essa tem sido o ensinamento deles, porque eles tiram proveito de todas essas coisas. Para encerrar, eu quero dizer, eu tenho uma mensagem no meu playlist assim, tira o dízimo e oferta desses lugares para ver se a maioria deles não abandona esse tal ministério. Tire, acaba com o dízimo, acaba com as ofertas. Faça uma lei lá no Congresso Nacional, proibindo se dizimar e se ofertar, para ver se a maioria deles não abandona esse ministério. Abandonam, porque eles estão lá, sim, vou continuar dizendo, por causa das suas conveniências e dos seus interesses. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Isso é contra o sistema doutrinal, não contra as pessoas. Eles são nossos irmãos e nós o amamos.